Olá, meus amigos da Jovem Pan, muito bom dia. Com que satisfação estamos aqui neste lindo domingo da Primavera Brasileira de 91, com muita chuva durante a semana, mas a semana próxima está começando com muito sol, um domingo lindo, realmente para marcar aí um bom jogo, que é o tema central do Domingo Esportivo Jovem Pan, entre Corinthians e Palmeiras. Palmeiras e Corinthians, para muita gente, o grande clássico do futebol de São Paulo. São os dois maiores campeões do futebol de São Paulo. Primeiro o Corinthians, segundo o Palmeiras. Mas o São Paulino contesta, é que o São Paulo começou a disputar muito tempo depois. 25 anos, por exemplo, depois do Corinthians, que começou em 1910, fundado lá no Bom Retiro. O São Paulo só 25 anos depois, 2 décadas e meia depois. E nesse período em que o São Paulo não existia, não disputava, o Corinthians ganhou muitos de seus 20 títulos, através dos quais ele, Corinthians, é o grande líder dos grandes campeões da história do futebol de São Paulo, a partir de 1902 até 1991, não é? Apesar que o título de 91 é claro, ainda indefinido, o de 1902 até 1990. O Corinthians com 20 títulos é o líder, e o Corinthians e o Palmeiras são os líderes, então, de todos aí, envolvendo São Paulo, Santos, Portuguesa e outras equipes que ganharam muito e que já pararam também. Eu queria lembrar, inclusive, que, por exemplo, em 1908 o campeão foi o Paulistano, em 1907 foi o Internacional, em 1906 foi o Germânia. O Paulistano ganhou em 1905 e o Germânia foi o vice. Em 1904 o São Paulo Atlético Clube foi o campeão, o Paulistano foi o vice. Em 1903 o São Paulo Atlético Clube foi o campeão, o Paulistano foi o vice. E em 1902 o campeão pela Liga Paulista de Futebol, a LPF, o São Paulo Atlético Clube foi o campeão. Não confundir o São Paulo Atlético Clube com o São Paulo Futebol Clube. Portanto, o São Paulo mesmo começou em 1935, ano em que Santos e Portuguesa ganharam o Campeonato Paulista, cada um por uma organização. Mas eu queria dizer também, perguntando a você, Palestra Itália contra o Corinthians, qual foi o maior jogo? Palmeiras contra o Corinthians, qual foi o maior jogo? Em tempos mais recentes, até porque os jogos decidiram, a gente pode parar em 1954, como a gente pode parar em 1974. Corintiano prefere 54, palmeirense prefere 74. Em 54, na decisão já em 55 do quarto centenário, o jogo foi no Pacaembu, com direção do uruguaio Esteban Marino. O time do Corinthians foi o grande campeão, ficou para a história, apesar que com esse título, esse marco do quarto centenário, o Corinthians ficou na fila até 1977, até o Basílio ganhar do Carlos, então goleiro da Ponte Preta. O Corinthians decidiu com o Palmeiras o título do quarto centenário, o Palmeiras foi o vice-campeão, o Corinthians foi o campeão, competição que teve em Humberto Tosi, já falecido, com 36 gols, o artilheiro da competição. Esse jogo decisivo do quarto centenário, já naquela época o calendário era bagunçado. O campeonato 54 só foi decidido em 55, no dia 6 de fevereiro. E o Corinthians ficou para a história com esse time que todo corintiano tem na ponta da língua. Gilmar, Homero e Alain, Hidário, Goiano e Roberto, Cláudio, Luizinho, Baltazar, Rafael e Simão. E o Palmeiras, que perdia por 1-0, porque o Luizinho fez um gol aos 10 minutos do primeiro tempo. O Palmeiras empatou com o Ney aos 5 do segundo tempo, mas o empate era bom para o Corinthians. E o Palmeiras não conseguiu virar, jogando com Laércio, José Milani, ex-goleiro do Santos, já falecido também, Laércio, Manuelito e Cação, Nilo, Valdemar, Fiume e Dema, Liminha, Humberto, Ney, Jair, Rosa Pinto e Rodrigues, o Tatu, já falecido na ponta esquerda. Mas o palmeirense prefere dar uma parada em 74, quando o Corinthians de Butice Brito chegava à final do campeonato daquele ano ao vencer o primeiro turno. Eu lembro bem, o jogo decisivo do primeiro turno envolveu o São Paulo, que estava só cumprindo tabela, e o Corinthians. O Corinthians precisava da vitória. Foi um jogo à noite no Pacaembu e o time do Corinthians venceu por 1-0, um gol de Zé Roberto. E o goleiro do São Paulo ainda era Sérgio Valentim, que teve melhores momentos, maravilhosos momentos no início dos anos 70, quando era chamado de São Sérgio. Mas já em 74 ele estava em fim de carreira no Morumbi e ele tomou o gol do Zé Roberto, no momento em que o São Paulo Futebol Clube estava completamente fora da luta pelo título daquele primeiro turno. Primeiro turno ganhou o Corinthians, o Geraldão, centroavante do Botafogo de Ribeirão Preto, com 23 gols, foi o artilheiro daquele campeonato paulista do ano da Copa da Alemanha. Então o que aconteceu? O primeiro turno o Corinthians foi o campeão, mas no segundo turno o campeão foi o Palmeiras.
O Palmeiras ainda que aquele timaço montado a partir do final da década de 60, quando o Palmeiras em 68 quase caiu para a segunda divisão. Só não caiu porque fez uma histórica marmelada com o Guarani. Houve uma pouca vergonha no futebol de São Paulo e o Guarani colocou Flamarion e Dante sem condições. Não eram jogadores inscritos para o Campeonato Paulista. Eram jogadores juvenis chegando ao Brinco de Ouro, e o jogador Flamarion, que muito pintou o médio volante, veio da cidade mineira de Ouro Fino. Ele é hoje técnico no Oriente Médio, aqui no Brasil, está sempre rodando por aí, hoje o técnico Flamarion. Então o Palmeiras, para não cair em 68, fez até marmelada, mas depois limpou o Palestra Itália, montou um timaço a partir do finalzinho da década de 60, e aí nasceu aquele time que ganhou tudo no começo dos anos 70. O Palmeiras do Menino Leão, que chegava aqui em São Paulo num jogo decisivo entre Comercial de Ribeirão Preto, que estava caindo, contra a Portuguesa. E este jogo foi mostrado ao vivo. Aliás, o jogo foi em Campinas, no Brinco de Ouro, e todo mundo gostou do goleirinho Leão. E aí ele foi chamado para o Palmeiras e passou a ser titular, depois de tomar o lugar, literalmente, do goleiro Chicão, revelado pelo time do São Bento de Sorocaba, onde eu jogava ao lado de um centroavante chamado Picolé, Geraldo Picolé, que em Sorocaba fazia muito gol, mas que quando chegou aqui no Palmeiras não fez gol nenhum, parou de jogar bola e hoje é delegado de polícia. Mas em 74, com o Corinthians ganhando o primeiro turno, graças àquele gol do Zé Roberto, que tinha muita bola no pé e pouca bola na cabeça, pelo menos lá de cima era vazia, o Zé Roberto fez 1-0 para o time do Corinthians contra o São Paulo, e o Corinthians foi campeão de 74, no primeiro turno. No segundo turno deu o Palmeiras, e aí 2 jogos iam acontecer como aconteceram. No primeiro, eu lembro que o Corinthians tinha um ponto de esquerda chamado Marco Antônio Visgo, que acabou desviando-se, né? Não tá bem o Visgo não, viu? Tá muito mal o Visgo, andou pisando feio, assim como aquele goleiro Diogo, goleiro do Tabu. Goleiro de 68 do Corinthians contra o Santos no Pacaembu, Diogo andou pisando também. Mas então, nos 2 jogos decisivos de 74, no primeiro houve um empate, e no segundo jogo, o corintiano na expectativa de uma vitória corintiana, e aí cairia o Tabu 20 anos depois. Só cairia 3 anos depois. E até hoje, as palavras de Luiz Pereira calam fundo. Após o jogo em que o Palmeiras venceu por 1-0, o gol marcado pelo mineiro Ronaldo, primo do Tostão, de bate-pronto no cruzamento do jogador Jair Gonçalves para a cabeçada de Leivinha, e na deixada veio o Ronaldo pela meia direita, meteu para o barbante, no caminho a bola ainda tocou no Butício, o goleiro argentino, e lentamente entrou para a meta corintiana, num dos momentos mais tristes da vida desse grande time, desse grande clube, Esporte Clube Corinthians Paulista. 1-0 para o Palmeiras, dia 22 de dezembro de 74, e Luiz Pereira dizia ao final: é o título mais triste que eu já ganhei na vida. No bom sentido, eu estou com dó do Pacaembu, eu estou com dó do time, estou com dó do Morumbi, porque o Morumbi tinha muito mais corintiano, apesar que a torcida do Palmeiras era quase a metade. E o Luiz Pereira dizia: é o título mais triste da minha vida, porque eu estou realmente respeitosamente com dó do time do Corinthians. Apitou o Dulcídio Vanderlei Bosquilha, e o técnico do Corinthians era o falecido Silvio Pirillo, hein? Pirillo, que jogou muita bola no Rio de Janeiro também, o gaúcho Silvio Pirillo, que faleceu recentemente. E esse time do Corinthians quase foi campeão de 74, 20 anos depois do 4º centenário. Dutice, Zé Maria, Brito, Ademir Gonçalves e o menino Vladimir. Tião e Rivelino, Vaguinho, Lance, Zé Roberto, depois Ivan o Terrível, e Adãozinho, depois Pita. O Pita, que hoje tem uma confecção aqui em São Paulo, foi meu colega na faculdade de jornalismo, na rua Luiz Góes, nas faculdades Objetivo aqui em São Paulo. E o Palmeiras? O Palmeiras de Oswaldo Brandão, Leão, Jair Gonçalves, Luiz Pereira, Alfredo e Zeca, Dudu e Ademir da Guia, Edu, Leivinha, Ronaldo e Ney. O César Maluco não estava no campo porque estava envolvido com aquela suspensão dele que acabou com a carreira de um grande centroavante do futebol brasileiro, o César Augusto da Silva Lemos. Nunca foi um craque, mas o que fazia de gol, o César fazia gol adoidado. Hoje ele é um técnico modesto, mas lutador, esperando conseguir aí um time intermediário no futebol do Brasil. Portanto, sem dúvida, para que a gente fale só um pouquinho de Corinthians e Palmeiras, citando esses 2 jogos, a gente já falou muito. Apesar que a história de Corinthians e Palmeiras e Palestra Itália é muito maior. A gente teria que ficar falando aqui mais ou menos uns 5 dias para mostrarmos alguma coisa da história de Corinthians e Palestra, Corinthians e Palmeiras. Mas 54 e 74, 2 marcos.
Gilmar, Homero e Alain, Hidário, Goiano e Roberto, Cláudio, Luizinho, Baltazar, Rafael e Simão foram campeões em 1954, ganhando de Laércio, Manuelito e Cação, Nilo, Valdemar, Filme e Dema, Liminha, Humberto Tosi, Ney, Jair, Rosa Pinto e Rodrigues. O Corinthians ganhou graças ao empate e o Palmeiras em 74 ganhou vencendo o jogo por 1-0. O Palmeiras sendo campeão mais uma vez com Leão, Jair Gonçalves, Luiz Pereira, Alfredo e Zeca, Dudu e Ademir, Edu, Leivinha, Ronaldo e Ney. O Corinthians com seu título mais doído que ele perdeu, que foi muito triste para o corintiano no Morumbi, naquele final de 74, 22 de dezembro, porque o Butice quase pegou aquela bola. Butice, Zé Maria, Brito, Ademir e Vladimir, Tião e Rivelino, Vaguinho, Lance, Zé Roberto, depois Ivan e Adãozinho, depois Pita. Agora, um time que está perdendo um título para o Palmeiras, analisando depois, muitos anos depois, não podia entrar Ivan, né? Você acha que o Ivan ia virar jogo? Jogo no Morumbi, jogo decisivo, Corinthians e Palmeiras? Mas um abraço pro Ivan, o simpático Ivan. O escuro Ivan, o esforçado Ivan, na época chamado de Ivan, o terrível.